com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e, dirigindo-se a Tarsis, desceu até Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Até aqui é uma passagem bem conhecida. As crianças memorizam bastante, porque lembra da baleia, né? Já fala o grande peixe, ou uma baleia, talvez, que engoliu o profeta. Outros conhecem a história como profeta fujão, né? E esta é uma mensagem que marcou muito a minha vida, porque eu lembro que uma vez acho que a primeira vez que eu ia pregar nessa passagem, eu tinha planejado fazer uma pregação de 2 a 4 cultos no livro de Jonas. Era uma mensagem expositiva, e eu estava planejando ali um capítulo por dia, e começava era um dia de domingo, que nós iríamos começar a ministrar essa palavra. Eu lembro que algumas horas antes do culto, eu passei lá na nossa sede de campo, lá em São Paulo, no Jardim Lucélia, e estava ali com o pastor Rony Dias. Ele estava fazendo ali uma reforma, e tinha um pouco de areia para subir, para arrumar, e ali eu fui ajudar um pouco, ali no período da tarde. E de repente eu comecei a ver pessoas na rua correndo para lá e para cá. E aí eu reparei na frente assim, irmão Rogério, tinha uma torre de energia, e um homem, ele subiu lá em cima e começou a ameaçar se matar, se jogar lá de cima. E juntou aquela multidão em volta, e aquilo deixou nosso coração angustiado. E as pessoas ao redor começaram a gritar: desce, pula daí, se mata logo. E as pessoas queriam filmar. E depois eu soube que ali próximo estava a mãe do rapaz, né, com um outro familiar ali chorando em prantos. Tinha ali próximo, ali tinha um outro pastor na rua de baixo, e um amigo nosso também lá da igreja, e eles ali orando, né, intercedendo. E a gente já mandou mensagem no grupo da igreja pedindo oração, e aquilo trouxe uma grande angústia para o nosso coração. Mas enquanto isso, o nosso coração ali chorava ali de angústia, de ver aquela situação, né, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia daquele jovem. As pessoas ao redor gritavam: pula. Um homem encostou um carro e começou a tocar uma música, falando para descer lá, que ele tinha ganhado era chifre, não era asa. E as pessoas ali fazendo aquilo piada, os adolescentes filmando, chamando as pessoas para ver. E isso marcou, porque aqui fala de um homem chamado por Deus, Jonas, que foi chamado pelo Senhor para levar uma palavra para um povo ímpio, e ele preferiu fugir da presença do Senhor. Se a gente corresse aqui até o final do capítulo, a gente vai ver que no final ele leva essa mensagem, e quando aquele povo se arrepende, ele se entristece. E o Senhor dá ali no final do capítulo de Jonas uma lição a Jonas, porque Jonas prega, o povo se arrepende, eles proclamam ali um jejum, e quando o Senhor ele resolve não mais destruir aquela cidade, Jonas fica chateado. Ele se encosta num canto, e de repente uma árvore, uma aboboreira cresce ali e faz sombra para Jonas, e ele fica ali feliz, né, muito alegre com aquela sombra. De repente vem, a Bíblia diz que o próprio Senhor permitiu que um inseto fosse ali e começasse a comer a raiz daquela planta. Não se sabe o tempo que levou ali exatamente, mas aquela planta secou, e a sombra que estava sobre a cabeça de Jonas se desfez, e ali Jonas fica revoltado. E aí o Senhor fala: Jonas, vê se é certo, você está profundamente triste, angustiado, pediu até a morte por causa de uma planta que se secou,
mas não tem misericórdia de pessoas, de crianças que estão sendo salvas pelo Senhor. Isso me traz uma reflexão. Isso marcou minha vida naquele dia, porque a Bíblia, aqui ela nos fala, ela nos traz, dentre tantas lições, uma que nós precisamos nos atentar nos dias de hoje, sobre a insensibilidade dos corações. Jonas ficou chateado por causa de uma planta que morreu, mas não tinha misericórdia de várias vidas que o Senhor ali estava salvando. E nós vemos que nos dias de hoje, nós vivemos um tempo onde a palavra do Senhor havia profetizado que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vemos hoje um tempo onde o egoísmo, a vaidade, o ego, o egocentrismo, ou a egolatria, a idolatria de si mesmo, tem crescido de uma tal forma que as pessoas se preocupam com o que vestem, preocupam com os seus animais de estimação, com seus pets. E não é incomum você ver frases, às vezes no Facebook, no Instagram, as pessoas dizendo que preferem bichos do que gente. Pessoas que valorizam mais coisas, pessoas que tiram a vida de um pai de família por causa de poucos valores, por causa de um relógio, de um celular. Pessoas que não ligam se vão destruir o casamento, meninos e meninas que às vezes se envolvem com um homem, com uma mulher casada, às vezes por uma noite de prazer, e não pensa numa família que está destruindo, num casamento, na tristeza que vai ser para uma família crescer sem um pai, sem a mãe, porque abriram mão por uma noite de prazer, por um envolvimento emocional. Então o amor tem se esfriado. Alguns anos atrás eu vi uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, e ele falava assim, não mais do que, como que era? Além de ter, é preciso ter caráter. Ele falava sobre, não é tão importante ter talento, mas é muito mais precioso ter caráter. Agora me fugiu o título da mensagem. Ele falava, nós vivemos uma época de uma crise muito grande de caráter, e sobretudo o caráter cristão. O povo que era para ser conhecido como o povo do amor, os seguidores de Jesus, aqueles que imitam, ou que deveriam imitar os passos de Jesus. E ele falou, e nessa crise de identidade, de caráter que nós vivemos hoje, aqui no Brasil, principalmente, as 3 classes mais desacreditadas, deveriam ser aquelas 3 classes que o povo mais deveriam acreditar e confiar: políticos, policiais e pastores. Há uns anos atrás, quando eu era criança, e você ouvia falar de um pastor vinha na sua casa, irmãos, a gente reunia em volta daquele homem, com aquela reverência, com aquele respeito. Mas o tempo em que nós vivemos hoje, uma crise de identidade, uma deturpação de caráter, tem assolado as igrejas. Às vezes a gente é muito bom para falar do pecador, das pessoas que não são religiosas, mas às vezes nós não olhamos para nós, para como está o nosso coração. Esse homem aqui, Jonas, ele era filho de um profeta, do profeta Amitai. Jonas é alguém que lá em João 7, se não me falha a memória, o próprio Senhor vai dar testemunho de Jonas. A gente vai ver que naqueles tempos, as pessoas até tem uma reunião acontecendo entre os doutores da lei, e eles começam a falar mal ali de Jesus, e Nicodemos, ele toma a palavra e diz assim, olha, mas nós não poderíamos dar o benefício da dúvida, nós não poderíamos ouvi-lo melhor? E eles questionam ele assim, porventura você está se convertendo também? Pode olhar na história e ver que nenhum profeta surgiu da Galileia, mas isso era uma mentira, porque Jonas, ele era de uma região chamada Get-Rafé, que era na região da Galileia. Então ele foi um profeta. E Jonas, a palavra do Senhor vai dizer
que ele havia profetizado em 2 Reis 14, 25, que o Senhor alargaria as fronteiras de Israel, e havia acontecido. Ele era um profeta patriótico, mas ele queria profetizar apenas aquilo que agradava o seu coração e o seu povo. Então, enquanto ele estava profetizando, ele era filho de um profeta sobre a prosperidade de Israel. Tudo bem, estava ótimo, mas quando o Senhor enviou ele para pregar sobre o pecado e a maldade daqueles ninivitas, e ele sabia que eles iriam se arrepender, eles eram inimigos de Israel. Quando ele vai levar essa palavra, as pessoas parecem que desprezam Jonas. Havia um motivo muito grande para Jonas não querer ir pregar. Às vezes a gente fala: ele foi um profeta fujão. Irmãos, é muito fácil quando Deus te usa para falar uma palavra de bênção para o seu filho, sim ou não? Como é gostoso. Se eu pudesse escolher o que pregar, provavelmente eu não seria um ensinador da palavra, eu seria um pregador que falaria só coisas boas. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E nós falamos isso também, porque está na palavra do Senhor. Mas nós não somos chamados a pregar apenas aquilo que nós gostamos, aquilo que massageia o nosso ego. E como é difícil você dar uma palavra difícil, dura para alguém. Quantas vezes eu gastei dias, às vezes uma tarde inteira, relutando, porque eu não queria pregar tal mensagem. Eu queria pregar uma mensagem mais leve. Então, quando nós falamos aqui de Jonas, e a gente fala um profeta fujão, vamos olhar para a nossa história. Será que nós nunca recuamos diante da vontade de Deus? Será que muitas vezes, quando nós sabíamos que Deus estava nos direcionando a fazer algo, quantas vezes nós decidimos ficar na poltrona da nossa casa? Quantas vezes nós decidimos a fazer os nossos projetos sem levar em conta a necessidade do reino de Deus? Hoje estava falando com um amigo do trabalho, falando sobre a igreja, não só aqui, mas a igreja como um todo, naquelas que a gente pastoreou, congregou, as experiências de outros pastores. E eu lembro de uma mensagem do Luciano Subirá que fala assim: vidas preciosas demais. Ele usava aquele texto que Paulo falava assim: olha, não tenho minha vida preciosa por nada, contanto que se cumpra o ministério de Cristo. E ele falou: esse é um contraste muito grande da realidade da igreja hoje, porque hoje nós vivemos num tempo que a nossa vida é tão preciosa, que em último lugar nós planejamos o que vamos fazer para o Senhor. Nós damos para o Senhor o que nos sobra do dinheiro, nós damos para o Senhor o que nos sobra do tempo. Não temos mais aquele valor, ou em grande maioria, as primícias. Cadê o primeiro lugar? Que o Senhor falou: buscar primeiro o reino dos céus. Quantas pessoas nas igrejas não buscam o reino de Deus em primeiro lugar? Quantas vezes nós não buscamos em primeiro lugar o reino dos céus? É uma palavra dura, mas é uma verdade. As pessoas vão na igreja, mas cada vez mais querem menos compromisso. E o evangelho é trabalho, é árduo. O culto em alguns lugares, até nos Estados Unidos, muitas vezes é chamado de service, ou de serviço, ou de trabalho, porque é algo que você trabalha para o Senhor. Algumas pessoas vão aos cultos como plateia, sabe, que cruza os braços, e quando você vai num show, ou você vai num espetáculo, você tem direito de reclamar, porque você pagou, e você quer exigir aquilo que você pagou, comprou. Se você vai num restaurante, você paga por um prato, você quer que venha como está no cardápio, você quer que o tempero te agrade. Mas o culto não é sobre nós, é sobre o que nós, é uma resposta do que Deus fez por nós, e que nós viemos aqui para tributar a Ele honra e glória. Não estou dizendo que as pessoas não são importantes, mas muitas vezes as pessoas vão ao culto como uma plateia. Não gostei, disse agora eu quero prestar atenção. Não, agora eu não quero mais. Agora eu quero ver meu status. Não, essa palavra eu não gostei, eu quero conversar com o irmão do lado. E as pessoas não têm esse propósito, esse desejo de servir ao Senhor.
Às vezes a gente está num culto e a gente fala, agora nós chegamos no momento da adoração. Vamos cantar ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela não diz que a adoração é um momento e nem está limitada a um lugar, a um espaço geográfico. Poderíamos citar, por exemplo, a passagem lá de João 4, quando a mulher pergunta ao Senhor onde se deve adorar. Ele fala, vem a hora, e já chegou a hora, que não é o lugar que importa, porque o Pai está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. 1 Coríntios 10:31 diz que comais, bebais ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então muitas vezes essa primícia, esse amor à obra e ao reino de Deus, o amor ao Senhor, tem se perdido. E o termômetro que podemos medir isso é como tratamos as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, João escreve assim, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu inimigo, e odeia o seu irmão, trata ele como inimigo, é mentiroso. Porque como é que você pode adorar aquilo que você não vê, se você não consegue amar aquilo que vê? Sabe por que as pessoas preferem falar que amam a Deus do que amar as pessoas? Porque ele não está vendo. Porque quando ele olha para o outro, ele se enxerga. Sabe por que as pessoas são intolerantes com os outros? Freud tinha uma teoria da projeção, que o ser humano tem dificuldade de olhar para si e ver ali as suas falhas, os seus problemas emocionais, as suas histerias. Então ele espelha no outro os defeitos, porque é mais fácil punir o outro do que punir a si mesmo, do que ter que lidar com as suas próprias mazelas da mente. Por que as pessoas preferem coisas? Porque coisas não revidam. Por que as pessoas preferem animais? Porque animal não te confronta. Se você trair sua esposa, se você matar alguém e chegar em casa e colocar seu cachorro do lado e contar para ele, ele vai ficar do mesmo jeito como ele sempre esteve do seu lado. Ele vai deitar no seu colo, você vai coçar a cabeça dele, porque ele não te confronta. Então isso revela como está o coração da humanidade, e muitas vezes dos irmãos dentro da igreja. Porque esse homem era um homem de Deus. E é interessante que, se fosse por mim e por você, talvez se nós estivéssemos lá na reunião do Sinédrio, a gente talvez descartaria Jonas, como eles fizeram. Jonas não é um profeta. Pode olhar e ver que nenhum profeta surgiu. Mas é interessante que após muitos e muitos anos depois, esse mesmo povo que falou que da Galileia não veio profeta nenhum, reúne-se ao redor de Jesus e fala, olha, dá-nos um sinal, para que o Senhor é realmente enviado de Deus e nós vamos acreditar. E Jesus faz, sabe o que? Ele fala, ó, vocês querem um sinal? Geração incrédula, nenhum sinal vos será dado, a não ser o do profeta Jonas, que ficou por 3 dias no ventre do peixe, e estava falando da sua ressurreição. Ainda que as pessoas rejeitaram, ainda que Jonas não ficou feliz com o seu chamado, com ter que profetizar para os seus inimigos e verem o Senhor abençoar, mas o Senhor, Ele não descartou Jonas. Ele vai e fala, ele foi um profeta, e o que ele fez, o processo que ele passou, serve de simbolismo para que o Filho do Homem vai passar, porque vai morrer, vai ficar 3 dias no centro da terra, no coração da terra, mas vai ressuscitar ao 3º dia. Então aqui tem algumas lições para mim e para você. Primeiro, não faça como Jonas, não fuja da presença do Senhor, porque Jonas, ele começa um processo de descida. Ele desce até o cais, ele desce até uma embarcação, na embarcação ele desce até o porão e vai dormir. Aquelas pessoas passam por uma tempestade, começam a ter percas, as vidas estão ali ameaçadas a morrer, e Jonas dorme, insensível. Mas havia ainda um poucochinho de temor no coração de Jonas, e ele fala, olha,
a culpa é minha. As pessoas estão clamando a deuses. Ele fala: foi eu que desobedeci ao Senhor, que fez os céus e a terra. Pode me lançar no mar, porque eu pequei contra Deus. E eles lançam ali, eles se arrependem. Quando Jonas é lançado no mar, eles veem que realmente o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. E eles começam a glorificar a Deus. E Jonas agora parece que tudo acabou. Cai no mar. De repente vem provavelmente uma baleia cachalote. Houve em 1891 um episódio conhecido como o Jonas moderno. Um homem chamado James Bartley. Ele era um pescador. E eles sentavam ali pescar, né? E eles viram ali uma baleia cachalote. E aquele homem, ele acabou caindo do barco e aquela baleia engoliu ele. E ele ficou, não sei se por 16 horas, sumido, né? Ali acharam que tinha morrido. E de repente os pescadores conseguiram localizar aquela baleia e matar ela e conseguir tirar ela dali. E aquele homem estava vivo. Na baleia cachalote tem uma cavidade ali perto da sua boca, que Jonas ficou ali, esse homem chamado James Bartley ficou guardado ali. E talvez, não sei se foi assim com Jonas, mas o fato é que aquilo que parecia ter acabado, poderia ter sumido à vista dos homens. E às vezes Deus permite que você caia, que você entre talvez num lugar escuro e que ninguém está te vendo, para que você tenha um encontro com Deus como você nunca teve. E ali Jonas se arrepende, começa a clamar ao Senhor, e o Senhor lhe restitui a vida, e ele é vomitado diretamente para o seu propósito. E às vezes eu quero dizer para você, que embora eu e você possamos muitas vezes ser insensíveis, o Senhor, Ele não despreza a nossa história, Ele não nos descarta, e Ele tem um futuro para mim e para você. Basta a gente não deixar de clamar, a gente não deixar de buscar ao Senhor. E quando nós errarmos, irmãos, porque é algo certo que nós erramos, que nós possamos ter o coração humilde e sincero para se arrepender, confessar os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E que Deus possa continuar abençoando nossa casa, nossa família, e que a bondade do Senhor venha nos dar a oportunidade de sermos transformados, de termos nossos corações modelados pelo Senhor. Amém?